Paula Sampaio hoje acompanhou uma coletiva falando a respeito da tabela de pagamento dos servidores. Os servidores já há algum tempo recebem dentro do mês. Isso vai continuar. A divulgação aconteceu hoje, Paula, durante essa coletiva? Exatamente, Welson. Acompanhamos essa coletiva onde o governo do estado, de maneira antecipada, divulgou essa tabela de pagamentos, ou seja, a data específica em que os servidores já podem se preparar para ir sacar o seu salário do mês. Vamos acompanhar com Paula Sampaio. O governo do estado divulgou a tabela de pagamentos para o ano de 2023. Uma das novidades anunciadas é que os servidores seguirão recebendo o salário dentro do mês trabalhado. O pagamento será feito por faixas. Recebem primeiro os servidores que ganham até R$2.000. Já aqueles que ganham acima desse valor receberão o salário até o último dia útil do mês. Já o 13º salário não terá alterações. A primeira parcela será paga no mês do aniversário do servidor. Já a segunda parcela será acreditada em dezembro. A apresentação das informações foi feita pela equipe econômica do governador Rafael Fonteles, o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, o secretário de Administração, Samuel Nascimento, e o secretário de Planejamento, Washington Bonfim. O Poder Executivo conta hoje com 139 mil servidores, um impacto de mais de 6 bilhões na folha de orçamento. Para o secretário Emílio Júnior, a antecipação da tabela é uma forma de permitir que a população, o comércio e até mesmo bancos possam se organizar para o ano vigente. Você pode se planejar, o comércio pode se planejar, o banco também, se quiser emprestar, botar consignado, né, já sabe a tabela de pagamento desses servidores. Então, assim, é com muita alegria também que a gente coloca isso como um cronograma. Então, já estabelecido o calendário de pagamento e a gente vai detalhar mais esse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí, na companhia do secretário de Fazenda, Emílio Júnior. Já está aqui conosco o secretário. Seja bem-vindo, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso, boa tarde aqui o Elivaldo, Paula, né? A todos os telespectadores aqui. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à folha de pagamento. Secretário, se a gente fizer um recuo histórico, a gente vai ver as dificuldades que o Estado teve no final dos anos 90 com pagamento de servidores. Ali, no começo dos anos 2000, foi feito um trabalho, até da gestão já de Wellington Dias, para fazer uma tabela fixa. Hoje, isso é uma regra. Como é que o Estado conseguiu chegar a esse patamar? Que tipo de medidas foram necessárias para que hoje se tivesse a chance, a possibilidade de uma programação tão precisa do pagamento do salário dos servidores? Em primeiro lugar, assim, sempre foi uma prioridade zero do governador Wellington Dias a questão do pagamento do servidor público, né? Mas, Joelson, só lembrando que essa dificuldade, ela não vem lá de 90 não, viu? Quando a gente retornou ao Estado, a partir de 2015, esse primeiro mandato, né, que aconteceu, a folha de pagamento ela já terminava lá pelo meado do dia 19 do mês seguinte. Sim, entendeu? Eu entendo, ela passava para o outro mês, mas havia de qualquer forma uma tabela que se respeitava. Com certeza. Quer dizer, a diferença realmente que foi colocada é que antes não tinha nem assim uma previsibilidade anual, né? Era uma coisa que todo mês a gente ia lá para a mídia e, olha, esse mês as datas são essas, né? E ficava uma coisa muito instável, né? Muito instável para o comércio, muito instável para um banco que queira emprestar, né? E gerava até uma instabilidade no servidor se ele conseguiria receber seu salário no mês seguinte, né? Não tinha a menor garantia. Então, assim, o que é que foi feito já com o nosso governador atual e ex-secretário de Fazenda, que foi ele na pasta, né? Foi colocando isso como prioridade. E dentro daquele plano de ajuste fiscal, que é uma das metas que ele colocou, inclusive ontem, né, na posse de todos os secretários, que é uma das metas também, trabalhar a questão dos novos investimentos no Estado, mas sempre olhando para o equilíbrio fiscal, né? Então foi colocado isso e foi encurtando esse pagamento. É tanto que hoje você tem a primeira faixa recebendo, né, lá por meados do dia 25,
e a segunda faixa recebendo no último dia útil de cada mês. Então, você vê que a própria CLT permite o pagamento até o 5º dia útil, e o Estado já consegue botar para trabalhar toda a sua folha e pagar dentro do mês. Agora, qual é o objetivo disso aí também? Primeiro, para que esses 139 mil contra-cheques, né, servidores, né, da casa, que é lógico que a gente tem servidores aí que já estão aposentados, né, não está na ativa ainda. Porque esses 130 mil já contam... ativos e inativos, né, dos aposentados também. Mas, assim, é um sinal de um respeito, né, que o governo está dando a esse servidor, de estar cumprindo com esse papel financeiro, né? É lógico, para aquele servidor que ainda está na ativa, está trabalhando, quer dizer, e complementando o salário, tem que ter a questão da infraestrutura logística para que ele possa trabalhar bem. Mas tudo isso está sendo voltado para quê? Para que o servidor também entenda que, como servidor, nós existimos para a melhoria da população, né? Então, que a gente transmita esses nossos serviços, a gente faça isso com bastante eficiência, dentro das atribuições de cada órgão, né? O planejamento, que trabalha a execução, a saúde, que é finalística da saúde, que esse servidor também possa se incorporar, né? e colocar a sua contribuição como meios para a melhoria da qualidade de vida da população. Secretário, boa tarde. E como encaixar, por exemplo, a situação de que o Estado viveu no último semestre, exatamente de previsão, aliás, de confirmação de queda na receita, provocada pelo desarranjo tributário em razão da redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis, por exemplo? Exatamente. Nós tivemos no governo passado um dos piores momentos, né, da federação do Estado, onde você tem conflitos internos entre estados, conflitos externos entre a União, estados e municípios, uma coisa gravíssima, onde no meio de uma campanha eleitoral foi se colocado, nós tivemos a aprovação de 2 leis, né, que no fundo fala do Legislativo, mas aquilo foi o aval do Executivo Federal, né, que foram as leis complementares 192 e 194, né, que mexeu com 3 setores fortíssimos na sua arrecadação do Estado do Piauí, que é o setor de combustível, comunicação e energia elétrica. O Estado do Piauí, esses 3 setores representam mais de 40% da arrecadação, então ele deu assim, na verdade essa lei ela afetou o país de ponta a ponta, mas no Estado do Piauí pesa muito, porque esses 3 setores são bastante significativos na sua arrecadação. No ano passado, pelos nossos levantamentos, essa perda, quer dizer, imagina você ver com um crescimento, né, de nominal de 10%, 12%, e a partir de agosto você tem uma queda nominal de 7%, outubro 14%, ou seja, uma arrecadação de outubro, a gente, pela nossa previsibilidade, foi mais de 120 milhões a menos do que trabalhávamos, né? Então, assim, houve uma queda em torno de 500 milhões no ano passado. Imagina, você começou o ano todinho, o orçamento, tinha planejamento de investimento e aí corta, quer dizer, e você controlar isso. E essa repercussão, ela vale para os anos seguintes, né? Essa perda projetada para 2023, ela é mais de R$1 bilhão. Então, é por isso que também, nesse momento, a preocupação do governador Rafael, né, com a questão do equilíbrio, é que a gente tenha muita cautela, né, para que a gente possa controlar essas despesas dentro dessa realidade de queda de receita, e aí só a partir daí a gente vê como é que, exato, dependendo da economia... Numa entrevista, inclusive, aqui no Jornal do Piauí, depois da eleição, Rafael Fonteles foi muito claro, dizendo, olha, os primeiros meses serão de avaliação. Em outras palavras, assim, de cinto apertado. É justamente isso? Qual é a palavra de ordem em relação a esse tema? Com certeza, porque até o que nós já temos como certeza é a perda, né? Porque foi feita uma lei, né? Uma lei que ela reduziu a carga tributária desses produtos, inclusive agora foi forçado em que os estados publicassem uma cobrança única de tributos, né, para o diesel, para o gás. E já foi publicado o que a gente chama de uma alíquota de REN a partir de abril, onde o diesel, no máximo, o Estado vai poder receber 95 centavos por litro, quer dizer, uma coisa única para o país. Há um limite de percentual? Tem um percentual estabelecido? Na verdade, tem um percentual, mas a gente transformou em alíquota de valor,
por litro. Então, ela é 95 centavos por litro de diesel. E aí, independente do preço desse litro. Imagine se você pegar hoje o que é um litro do diesel a 7 alguma coisa, a 95, a gente vai estar com uma carga efetiva aí em torno de 12%, em torno de 9% em relação ao que está sendo vendido hoje. E não passa por correções? Não. Esse ano já está tudo fixado, é um valor máximo que o Estado vai ter que cobrar. Isso aí. Então, isso tudo ela afeta assim, a questão da federação e a questão da autonomia que os estados têm em relação a isso. Né? Paula? Secretário, a gente sempre entrevista e ouve dos demais gestores da gestão de Rafael muitos projetos, há uma empolgação muito grande, fortalecimento de algumas áreas como a tecnologia, por exemplo. Dado todo esse contexto que o senhor já desenhou aqui para a gente, há a possibilidade, do ponto de vista das finanças, de novos concursos ao longo desse ano de 2023? Existe uma carência muito grande no Estado, né? Quando a gente pede hoje, pede um retrospecto de cada órgão, né? Se a gente for falar na Secretaria de Fazenda, a gente tem déficit. Muitos servidores se aposentaram e não tiveram a substituição. Na saúde é a mesma coisa, na polícia é a mesma coisa. Agora, diante da dificuldade que o Estado está enfrentando hoje, é aquele negócio, é muita cautela. Então, não há uma autorização, a não ser naquilo que já foi anunciado pelo governador, principalmente na área do foco principal de segurança pública, né, que já foi anunciada a questão da contratação dos policiais, né, que já está, inclusive, em andamento. Né. Então, assim, dentro das prioridades e da dificuldade que está o Estado, vai ser realocado algumas coisas em áreas específicas que, nesse momento, eu relembraria a segurança pública que o próprio governador já anunciou. Então, assim, para falar de um concurso público para esse exercício, ele poderá até iniciar algum concurso assim, caso seja autorizado, mas contratar esse ano, a cautela do Estado tem que ser muito grande. Vamos esperar o início do ano acontecer para a gente ver o que é que vai o reflexo da economia também. Sávia Barreto, direto de Brasília. Secretário, a gente sabe que a Cefaz ela tem aí novas atribuições com novas pastas dentro da Cefaz, exemplo, a Controladoria Geral do Estado. Queria que o senhor explicasse um pouco essas novas atribuições de órgãos dentro da Secretaria de Fazenda e como isso vai impactar na melhoria, na eficiência da gestão pública. Muito bom. Se nós analisarmos como é que funciona a Secretaria de Fazenda, só para que nós tenhamos uma radiografia, né? A Secretaria de Fazenda, ela tem uma atribuição de controlar a questão da receita, que é a arrecadação, né? Onde nós temos uma superintendência de receita. A Secretaria de Fazenda, ela também como órgão gestor, né? Como uma SEDUC, uma CESAP, ela também tem uma unidade gestora dentro, que ela é também uma superintendência de administração e logística, até superintendente hoje é o Cristóvão. Nós temos a unidade do Tesouro, né, que é aquela que faz a consolidação, né, a gestão de consolidar todas as informações dos órgãos, né, inclusive é a responsável justamente para verificar como é que está a entrada de receita, como é que está a entrada de despesa, para ver como for a execução. E mais um item que é a Controladoria Geral do Estado, né, que ela estava funcionando como órgão independente, né, mas por ser um órgão de controle, a Controladoria Geral do Estado está vindo para a Secretaria de Fazenda como órgão de superintendência de controle interno, mas em relação às suas atribuições de controle, de ordenar, de organizar a questão dos procedimentos, isso não vai mudar. Nós entendemos até que haverá uma agilização, uma coisa mais rápida, porque os procedimentos acontecerão, né? E aquilo que tiver de ser ajustado será mais rápido. Então, assim, eu tenho uma superintendente do Tesouro responsável pelo controle do equilíbrio, né, das receitas e despesas, transformar isso em relatório. E eu tenho uma superintendência de controle interno que vai cuidar dos procedimentos do Estado, ou seja, a execução da despesa, qual é a melhor forma, né, qual é o normativo que todos os órgãos têm que cumprir, para ter uma uniformidade, para termos um padrão
e onde o objetivo é você ter a questão da integração de tudo, mas também de maneira mais ágil, né? Para que não fique a burocracia fazendo com que, inclusive, encareça alguns gastos, alguns investimentos. Secretário, falar aqui de um assunto que pode parecer, a princípio, menos importante, aí, até nem sei, o senhor é quem saberia não dizer, que é o que envolve fiscalização da Cefaz em regiões mais distantes da cidade de Teresina. No estado do Piauí tem lá ligações com a Bahia, ligações com o Ceará, em Pernambuco. Como é que funciona o papel dos fiscalizadores da Cefaz na ida e vinda de mercadorias nesses limites, nessas divisas? Existe controles? Existe preocupação com isso? Possibilidade até de aumento de receita com um trabalho mais descentralizado? Excelente. Inclusive, o nosso governador, ele fala muito da questão da diminuição do papel, né? Hoje, com a questão do advento da nota fiscal eletrônica, né, que foi um avanço muito grande, a partir do momento que uma nota fiscal é emitida em qualquer unidade da federação, em qualquer lugar, aquilo já vai para a base de dados da Secretaria de Fazenda, certo? Então, se vier de São Paulo, se vier de Pernambuco, aquela base, aquela nota já vai para um filtro onde nós temos o que a gente chama de várias malhas fiscais, o que a gente chama de malhas fiscais. E essas malhas fiscais são sistemas que já são desenvolvidos, onde você confronta aquilo que está sendo vendido, aquilo que tem que pagar um diferencial de alíquota e já disponibiliza, inclusive, para o contribuinte esse valor a ser pago. E outra coisa que você falou, é um avanço que a gente está tendo muito, a questão da inteligência artificial, né? A Cefaz, a gente já tem um sistema chamado SAFIA, né? Que é um sistema, né, de auditoria, né, de fiscalização de maneira, usando a inteligência artificial, onde ele, inclusive, ele já dá alguns informes se uma empresa X com categoria, se o KENAI fiscal principal dela é um valor tal, um item tal, e ele está desvirtuando o valor, a tributação. A gente utiliza muito a questão da inteligência artificial, tanto na fiscalização, através de malhas fiscais e de controles feitos nesse sistema, certo? Como também, lembrando, que a Secretaria também ainda continua com alguns postos de controle, por exemplo. Mas os postos são cada vez menos relevantes diante desse cenário, é isso? Porque, na verdade, eles ficam mais ou menos... Por exemplo, nós temos... O Estado hoje tem 18 postos fiscais, né? E, na verdade, você tem 18 postos fiscais e vários carros circulando, que é a fiscalização volante. Então, muitas vezes, um posto fiscal que a gente tem lá em São João da fronteira, ele fica ali como um meio de controle daquilo que já vem do Ceará e de outros estados, passa por lá. Se tiver algum problema, ali é algo de apoio para a Secretaria resolver, como também você tem os carros circulando na fiscalização, que aí quando ele detecta algum carro de maneira irregular, ele já direciona para aquele local. Então, a Secretaria tem 18 postos fiscais ainda fixos, tem esses postos fiscais móveis, que é cada carro volante daquilo ali é um posto fiscal móvel. Tem uns postos fiscais móveis mesmo, que a gente está adquirindo, né, através do Profisco. Vão chegar a postos fiscais móveis, que é aquele que você pode levar esse posto fiscal para alguma região, para alguma entrada que você acha importante. E mais 33 agentes de atendimento também, que para melhorar o controle e a informação da Cefaz. Agora, secretário Emílio, o senhor conhece, como servidor de carreira da casa, a arrecadação e despesa do Estado por dentro e por fora, com base nessa realidade fiscal de hoje, que o senhor passa a comandar como secretário de Estado. Vai ter folga de caixa para investimento no Tesouro Estadual este ano? Olha, nesse momento, assim, nós temos uma preocupação muito grande de colocar um valor dentro da disponibilidade. Do que está lá é um valor ainda por conta do Tesouro. Só custeio? Não, vai ter o custeio e vai ter a questão dos investimentos. Mas só para você citar um dado, por exemplo, no ano passado, só com a fonte Tesouro, o Estado investiu em torno de 500 milhões de reais. Só com a fonte Tesouro, né? Quando pega as operações de crédito e tudo, foi mais de 1,5 bilhão de reais. Então, assim, mas vai continuar isso aí. A ideia vai ter recurso do Tesouro para esse ano fixado um valor menor por conta da realidade,
Mas o governador Rafael já determinou, com certeza a gente vai atrás de operações de crédito. Vai continuar isso aí. Inclusive, o secretário de Planejamento falou que haverá, inclusive, setores específicos para cuidar das operações de crédito no governo, né? Exatamente, porque eu sempre digo assim, trazendo até para um comparativo com o servidor, né? Às vezes você, com o seu salário, você não tem condição, às vezes, de comprar um carro à vista, mas você tem condição de pegar a prestação, comprar aquele carro, financiar e com o seu salário você pagar e adquirir o investimento. Então, é a mesma forma do Estado. Muitas vezes você precisa de um grande investimento de infraestrutura de 200 milhões, 300 milhões, onde naquele momento é impossível o Tesouro tirar daquele momento. Mas aí, se você faz uma operação de crédito que alavanca esses 200 milhões, e aí você vai pagando e o Estado tem limite, tem capacidade de pagamento. Então não fica endividado excessivamente o Estado com essas operações, né? De jeito nenhum. Até porque o Estado pode se endividar em até 2 vezes a sua receita corrente líquida e o Estado hoje tem esse endividamento abaixo de 50%. Paula? Secretário, a gente também não pode deixar de perguntar sobre essa questão judicial que perpassa o orçamento de 2023 com o Tribunal de Justiça. Hoje, a posse na presidência, há alguma expectativa de acordo, de uma conversa mais aberta com essa nova gestão? Isso aí é um fato altamente relevante, né, para a gestão fiscal do Estado do Piauí, né, porque é algo que foge totalmente ao controle, né, uma ação dessa, vindo de cima para baixo, onde o Estado seja obrigado a cumprir, praticamente você paralisa o Estado, né? Imagine que você tem uma receita corrente líquida da ordem de 15 bilhões, aí você tem uma ação onde você possa ter que pagar 7 bi, você vai querer parar o Estado todo, né? É uma preocupação muito grande para o Estado, mas o nosso governador também está muito focado nisso aí. Com certeza vai ter a posse hoje do presidente do TJ Piauí. Isso. E com certeza vai ser uma das pautas que o nosso governador vai tratar com ele em algum momento sobre esse assunto. A Paula Sampaio ouviu o secretário de Planejamento do Estado, Washington Bonfim, a respeito também dessa tramitação aguardando, né, a tramitação da lei de orçamento, aguardando a decisão judicial para tentar medir o impacto no orçamento do Estado. Vamos ver. Na realidade, assim, você tem uma folha de cerca de 528 milhões por mês, isso dá cerca de 7 bilhões, então a conta divide aí por 13 é o tamanho do impacto. É preocupante o cenário, secretário? Com certeza. Uma ação dessa atrapalha tudo, né? Na verdade, ela vai pararia, saindo uma ação dessa, você muda completamente o rumo do andamento do Estado. Vamos, Sávia Barreto, direto de Brasília, para pergunta para o secretário. Secretário, aqui em Brasília existe uma expectativa muito grande sobre uma reforma tributária que possa, claro, redistribuir renda, tirar dos mais ricos para os mais pobres, mas isso sem impactar nem o Estado e nem as empresas que investem, a iniciativa privada. E, claro, tem várias propostas tramitando. Qual é a visão do governo do Estado do Piauí? Qual seria a proposta dentre essas, a mais benéfica, inclusive, para redistribuição de atribuições entre os entes federativos? Olha, já existe assim, primeiro, estudo sobre a reforma tributária no Brasil, né? A gente já vinha há décadas aí, sempre tem uma proposta, uma sugestão, estudos, a gente senta, né? Fecha um acordo e tudo. Mas nos últimos anos, inclusive assim, eu queria parabenizar o nosso governador Rafael, porque enquanto ele esteve na presidência do Concefaz, foi a primeira vez na história desse país que todos os estados assinaram um documento fechando uma ideia de um projeto de reforma, né? Criando a questão do IVA, né? Onde você tem um IVA federal, um IVA estadual e tudo. Então foi colocado tudo isso, mas infelizmente, né, acho que por conta dessa briga federativa que aconteceu de união com os estados, eles não quiseram realmente pegar aquilo que já estava assinado por todos os secretários de Fazenda do país e levar adiante. Esperamos, com certeza, que nesse governo
do presidente Lula, que inclusive a gente já viu o ministro da Economia nomeando um assessor especial para tratar dessa questão da reforma, possa pegar aquilo que já está tudo planejado e levar à frente. É um anseio da população muito grande. Na verdade, assim, a lei do ICMS hoje, que ela é do Estado, na verdade, é a lei mais traumatizante, nós sabemos disso. Você mexer com ICMS, a gente que trabalha com isso, ela é muito medo, dá muito trabalho, dá muito custo para o profissional de contabilidade, né, controlar, mandar as informações, porque ela tem muita custo de retalho por conta dessa guerra fiscal que foi criada e vem ao longo dos anos tudo. Então, uma das coisas que a gente espera na reforma tributária, né, primeiro é a simplificação da legislação, né, de uma forma mais simplificada, onde o contribuinte possa enxergar a forma de pagar o seu tributo de maneira mais fácil. Sendo mais fácil, ele vai precisar de menos gente para fazer aquilo ali. Então, ele vai ter a diminuição da burocracia, ele vai ter um custo menor, porque hoje existe um custo muito grande no Brasil. Eu tenho um custo grande para se apurar o tributo, né? Porque tem que ter muito especialista para entender esse tributo. Então, e que com essa reforma possa ir essa questão da arrecadação para onde acontece quem mais trabalha pelo serviço público, que é os estados e os municípios. Porque quando a gente pega o bolo da arrecadação tributária do país, a própria União, ela controla, ela arrecada em torno de 60% disso, né? Mas na hora da execução do serviço, está lá na ponta, é o município tudo. Tá certo. Secretário, eu quero agradecê-lo. Muito obrigado pela presença no Jornal do Piauí de hoje, secretário Emílio Júnior, secretário de Fazenda. Obrigado. Joelson, eu queria agradecer a todos vocês e dizer que a gente está à disposição, né? Estamos muito motivados, né, em começar esse exercício sob a coordenação do nosso governador Rafael. Queria mais uma vez agradecer também a confiança dele estar me colocando nesse cargo, certo? E a gente está muito motivado e, como foi dito ontem, né, trabalho, para o bem da população do Piauí. Muito obrigado, boa sorte, secretário. Boa sorte na função, que o senhor já conhece tão bem, mas agora na condição de secretário de Fazenda, Emílio Júnior. Bom, mas vamos falar um pouco de política, vamos falar de Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. A Sábia Barreto, direto de Brasília, traz informações a respeito de liderança na Alep, Sábia. Liderança na Alep, notícia quentinha, porque o governador Rafael Fonteles acabou de postar nas redes sociais uma foto com o deputado estadual do PT, Fábio Novo, confirmando a especulação de bastidores de que Fábio Novo é o novo líder do governo na Alep. Eu encontrei o deputado Fábio Novo no início da semana aqui em Brasília, perguntei para ele, ele disse que estava à disposição, mas que essa confirmação precisaria ser feita de fato pelo governador, e foi feita agora, e aí a gente já vislumbra, Joelson, qual vai ser o perfil dessa liderança do Fábio Novo, que é um nome bastante aguerrido, ele vai ter também uma visibilidade a mais, talvez até para se projetar mais uma vez nessa... Muito bem, tá aí, ó, inclusive tá a foto, tá a foto na tela, né, tá a foto na tela, a postagem falando a respeito dessa liderança. Rafael Fonteles, na sua rede social, falando sobre Fábio Nunes Novo no Instagram. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar sobre essa liderança. Fábio Novo, portanto, vai ter um protagonismo dentro da Assembleia na condição de líder. Com certeza, Joelson. Um parlamentar experiente do Partido dos Trabalhadores, o mesmo do governador Rafael Fonteles, com uma bancada de só o PT, 12 parlamentares. Ainda tem uma base aliada com 22 parlamentares, podendo ser até ampliada. Então, ele tem essa missão de garantir essa unidade da base aliada e essa articulação do Legislativo, da bancada governista na Assembleia, com, naturalmente, as ações do governo e a defesa do governo no Parlamento Estadual. Bom, experiência de sobra o deputado Fábio Novo tem para justificar a escolha. Já foi líder do PT daquela casa, na Assembleia Legislativa, e agora assume essa missão de conduzir um bloco governista do Parlamento Estadual. Muito bem. Paula, Fábio Novo, então, como líder.
Exatamente, Welson, deputado Fábio Novo, que teve uma importante articulação aí na questão da eleição para a presidência da Assembleia. Ali também a gente sempre acompanha as reuniões das comissões, ele sempre muito participativo, inteirado das matérias. Acredito que fará uma grande defesa da gestão de Rafael Fonteles nessa nova gestão. Muito bem. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de política, mais aqui de política no nosso Jornal do Piauí. É o tempo que vocês tomam água. Vocês estão aí constrangidos porque estão com um copo d'água na mão? Aqui, obrigado, favor, obrigado. Pronto, obrigado. Você já está em clima de férias, está Paula, tranquilo? pode tomar sua água, Paula. Tá? Vocês ficaram aí querendo esconder o copo. Vocês estão bebendo água. Vocês bebem água, não? Demais. Você em casa bebe água. Ainda mais com o salário aqui do auxílio. A gente bebe uma lata d'água por dia aqui. Quem acorda 5 horas da manhã e vai dormir depois das 23 trabalhando, tem que beber muita água. Então, Sávia, você bebe água, não bebe, Sávia? Não, primeiro eu bebo. Primeiro eu leio a coluna do Elivaldo, depois eu bebo água. É nessa hora. Porque mais importante que beber água é ler Tempo Real com Elivaldo Barbosa. Boa, Sávia.